assunto. Cristiano, te agradeço muito. Cristiano Noronha, cientista político e vice-presidente da Arco Advice. Excelente final de semana, Cristiano. Igualmente, para todos vocês, boa noite, Caio. Sempre um prazer participar aqui. Prazer é todo nosso, viu? Bom, vamos lá. Vamos para a internacional agora, né? Brasil e Argentina vão ter, neste mês, a primeira reunião para discutir o comércio bilateral sob o governo Javier Milei. De janeiro a março deste ano, as exportações brasileiras para o país vizinho caíram 28%. Veja na reportagem de Luciana Amaral com a apuração de Daniel Hittner e Larissa Rodrigues. O encontro entre os dois principais sócios do Mercosul vai ocorrer em Buenos Aires, na semana do próximo dia 15. Será a primeira reunião presencial depois da posse do libertário Javier Milei. Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Brasil, conversará pessoalmente com o secretário de Comércio argentino, Pablo Lavin, que faz parte do grupo político do ex-presidente Maurício Macri, a ala mais moderada no entorno de Milei. Do lado brasileiro, a questão cambial é uma das maiores preocupações. Com a escassez de dólares do Banco Central, o atual governo argentino libera a moeda americana apenas em parcelas para as empresas pagarem as compras no exterior. A primeira remessa cobre 25% do valor e a quitação só ocorre depois de 4 meses. Entre os exportadores brasileiros, existe a dúvida de que o mecanismo vai funcionar como prometido. Em 2023, as exportações brasileiras para a Argentina subiram quase 9%, mas apenas por uma questão atípica. O crescimento se concentrou em soja e energia elétrica, e isso por causa da seca histórica que derrubou a produção de grãos da Argentina e comprometeu os reservatórios. De janeiro a março deste ano, as exportações brasileiras para o país vizinho caíram 28%, em meio à projeção do FMI de uma retração do Produto Interno Bruto da Argentina neste ano. Para o Brasil, a boa notícia é de que o atual governo argentino tenta pôr em prática um novo modelo que elimina barreiras aduaneiras e dispensa licenças especiais de importação, sistema que era adotado pelo governo peronista de Alberto Fernandes. O fim das restrições administrativas deve dar mais agilidade às relações comerciais. Vamos lá para a análise agora com a presença do professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Boa noite, professor. Boa noite, Caio, Thaís, Daniel. Boa noite a todos. Professor, antes da gente mergulhar um pouco na apuração, inclusive, do Daniel, é possível traçar ali, depois desses 4 meses, né? 4 meses de governo Milei, como está a relação Brasil e Argentina? Caio, todo mundo da área diplomática acha que é muito cedo ainda, né? Durante a campanha, o Milei bateu muito no Lula. O Lula abertamente fez campanha para o Massa, mandou uma equipe para lá. Privadamente vazaram informações que ele teria afirmado que o Milei seria uma pessoa louca. Agora o Milei fez críticas públicas ao Lula, chamou, né, convidou o Lula para sua posse, mas também convidou o ex-presidente Bolsonaro. Acabou que quem foi o embaixador Mauro Vieira. Recentemente o Milei fez novas críticas ao Lula no X, né, no antigo Twitter. E o Lula fez algumas críticas também ao Milei, dizendo que ele critica tudo, que ele é de uma posição que nada agrada, ele é antissistema. A questão é a seguinte, essa relação de diplomacia presidencial atrapalha o relacionamento diplomático prático dos países, né? E a avaliação dentro do Itamaraty é de que as relações estão congeladas, né? O Lula queria um pedido de desculpas do Milei, que provavelmente não vai vir, porque o Milei está agredindo outros presidentes, o Maduro, o presidente da Colômbia. Então, infelizmente, por causa de uma questão pessoal, os dois países acabam sofrendo consequências práticas, Caio. Sim, agora, Daniel, tem essa primeira reunião, ela tem um significado estritamente comercial ou dá para a gente politizá-la também? Dá para a gente dizer que os países mantendo as relações comerciais, né, as relações de Estado, podem em algum momento evoluir, aprimoram, né, ajudam a estimular que em algum momento o relacionamento político, principalmente entre os dois chefes de Estado, seja mais próximo?
Caio, que o comércio aproxima os países politicamente e segura crises, isso é um fato. Se a gente não tivesse a interdependência econômica comercial que existe hoje entre Estados Unidos e China, eu não sei o que estaria acontecendo. Mas a gente não deve ler esse primeiro encontro dos secretários de comércio de Brasil e Argentina como uma aproximação política. O diálogo ainda é frio, ainda não há nenhuma perspectiva de conversa entre Lula e Javier Milei e nem mais visitas bilaterais de alto nível entre ministros de um país para outro país. Agora, é muito importante que haja sim esse diálogo comercial. Por quê? Além de o Brasil ser o principal destino das exportações da Argentina, a Argentina, apesar de toda a crise, continua sendo o quarto principal mercado para as exportações brasileiras. Perde para a China, perde para a União Europeia, perde para os Estados Unidos. Tem outra turma ali que está crescendo e pressionando a Argentina, Singapura, outros membros ali do Sudeste Asiático, mas a Argentina ainda é o quarto principal mercado. O governo brasileiro tem uma avaliação muito positiva hoje do fato de que Javier Milei eliminou o comércio administrado que havia em gestões anteriores, principalmente ali nas gestões peronistas, Alberto Fernandes, por exemplo. Essas restrições artificiais, porque senão você teria um problema de financiamento das contas externas, se você não controlasse de alguma forma as importações na Argentina, por escassez de dólares, isso está sendo eliminado. Ótimo ponto. Qual é a dúvida, como a gente explicava ali no VT da Luciana Amaral? O governo Javier Milei estabeleceu um pagamento fracionado, uma liberação fracionada de dólares para as empresas que importam. Em vez delas irem ao Banco Central e fazerem essa operação de uma vez, elas só conseguem liquidar a operação em 4 parcelas, 25%, 50%, 75% e 100%. Uma parcela a cada 30 dias. A gente já teve a liberação da primeira parcela. Agora, as outras 3 virão, porque a Argentina ainda tem uma escassez muito grande de dólares, apesar da renegociação do FMI, apesar de uma certa busca por normalidade nas relações externas. Esses próximos passos vão nos dizer muitas coisas. Agora, Thaís, dá para a gente traçar... Ontem o FMI, né? Acho que foi ontem, né? Fez elogios ali à gestão do Milei na economia, pelo que eu anotei, elogiou a condução toda, disse que fechou em superávit, que não fechava há mais de uma década, inflação caindo, indicadores melhorando. Na sua percepção, do ponto de vista não político, tampouco social, o Milei está conseguindo entregar nesses 4 meses? Economicamente, Ele fez um corte muito radical e ele surpreendeu, sim, com o superávit fiscal e com a inflação em queda, né? Mas o custo disso, e o FMI faz, inclusive, essa ressalva, né? É engraçado acompanhar o Fundo Monetário Internacional há tantos anos e ver essa mudança na conduta, né? Porque no começo dos anos 2000, você jamais ouviria o Fundo Monetário Internacional falar em crescimento inclusivo. Mas essa a grande preocupação. A economia argentina ainda vai sofrer uma recessão, as pessoas estão empobrecendo rapidamente, o corte de gastos é gigantesco, não há espaço para uma compensação, o governo, inclusive, está tentando fazer isso, uma compensação para as pessoas mais pobres, que aumentam em número, né, a qualidade de vida, a qualidade da nutrição dos argentinos está piorando. Então, você retira do contexto e da realidade das pessoas, né, o pacote e o resultado, aí usa a palavra do coordenador da FMI, é impressionante. Mas quando você coloca as pessoas, aí vira uma outra história. Ô, Vitélio, professor, você nota uma diferença do candidato Milei para o presidente Milei? Muito forte, claro que há uma diferença, acho que isso é um fenômeno global, né? Em campanha eles são de um jeito e governando são de outro, mas ali é muito forte essa diferença? Cara, tem diferença, né? Ele foi lá ver o Papa, ele no início foi um pouco mais moderado, né? Agora que ele começou novamente a atacar o presidente da Colômbia, o Petro, mas, de novo, são 100 dias de governo, então é muito cedo ainda e ele está sofrendo vários reveses políticos dentro do país, ele não conseguiu aprovar o pacote ônibus,
o Congresso se opõe a ele, há manifestações nas ruas, porque ele mesmo afirma que para colocar a Argentina nos trilhos serão necessários 2 anos de pedreira, essa é a palavra utilizada, porque é uma crise que vem de décadas. Então, o remédio para a economia argentina ele é extremamente amargo e afeta diretamente a vida das pessoas. Nesse ano, a projeção de que o PIB da Argentina vai encolher 2,8%. Então, veja, quanto pior for a situação interna e quanto maior for o desgaste do Milei dentro da Argentina e os seus projetos não passarem, mais ele vai utilizar essa agenda de ataque político, ataque internacional, ataque dos costumes, para se fortalecer com o seu público. Inclusive, ele faz críticas aos posicionamentos do presidente Lula em relação a Israel, diz que é pró-Hamas. Ou seja, isso é uma cortina de fumaça para ocultar os desgastes e problemas internos que acontecem para resolver os problemas da Argentina, Caio. Bom, gente.